O milionário descobre que a mendiga negra demitida guardava um acordo de ouro. A cena era de gelar a espinha. Lá estava ela, Maria, a ex-Megacorp, sentada no meio-fio da Avenida Paulista, esmagada pela sombra dos prédios espelhados que um dia abrigaram seus sonhos. O cabelo crespo, antes impecável, agora era um ninho de preocupações. A roupa, outrora alinhada, gritava a humilhação da demissão. Mas o que ninguém imaginava é que dentro daquela bolsa surrada repousava um documento explosivo. Um acordo que podia implodir a Megacorp e transformar Maria de gata borralheira em rainha do pedaço. Ninguém, nem mesmo seu Zé da banca de jornal, desconfiava do segredo que Maria carregava. Aos olhos deles, ela era só mais uma vítima do sistema, uma preta batalhadora que tombou na selva de pedra. Mas a verdade é que naquela tarde fria, Maria era uma bomba-relógio prestes a explodir. A Megacorp, com seus engravatados e sorrisos falsos, não fazia ideia do tsunami que estava prestes a enfrentar. A demissão de Maria, uma farsa, uma armação suja para engordar o bolso dos ricaços. E a cláusula bizarra no contrato, a chave para a vingança. 10% dos lucros trimestrais? Uma grana que faria a boca dos chefões secar. A Megacorp achou que ia se livrar fácil da Maria, mas eles mexeram com a pessoa errada. E agora o bicho ia pegar. Doutor Cardoso, o advogado resolvedor do centro da cidade, já estava a postos. Ele era o terror dos poderosos, o Robin Hood da galera sofrida. Com a ajuda dele, Maria ia mostrar para a Megacorp que favela também vence. Mas, no meio dessa briga de Davi contra Golias, um fantasma do passado ressurgia, Silvinho. O primo sangue bom, o amigo de todas as horas. Será que ele estava metido na sujeira da Megacorp? O que ele sabia? Qual era o papel dele nessa história toda? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. E agora, o bicho ia pegar. Doutor Cardoso era o cara. Terno risca de giz, cheiroso, desses que botam banco em qualquer um. Com ele no time, Maria sentia que tinha chance. Dona Maria, vamos nessa. Eles vão pagar caro. A voz do doutor era firme, passava confiança. Mas a grana, essa era a preocupação. Advogado bom não trabalha de graça, né? Maria respirou fundo. Doutor, eu não tenho nada. Só esse papel. A reunião com o doutor Cardoso foi tensa. Ele leu o contrato, releu, botou os óculos, tirou. Uma hora ele levantou, começou a andar de um lado para o outro. Isso aqui pode ser a sua sorte, Dona Maria. Mas também pode ser a sua desgraça. A Megacorp não vai deixar barato. Enquanto isso, Silvinho... o Silvinho. Sempre com um sorriso no rosto, um abraço apertado. Prima, fica tranquila, vai dar tudo certo. Mas Maria sentia um aperto no coração. Alguma coisa não cheirava bem. Ele apareceu do nada, oferecendo ajuda, conselhos. Será que ele sabia do contrato? Será que ele estava do lado da Megacorp? Na noite seguinte, Maria marcou de encontrar Silvino, num boteco ali perto. Luz baixa, cerveja gelada, clima tenso. Silvino, preciso saber. Você sabe alguma coisa sobre a minha demissão? Sobre o contrato? Silvinho ficou pálido. Começou a gaguejar. Maria, eu não sei de nada. Fica tranquila, prima. Eu tô aqui para te ajudar. De repente, a porta do boteco se abriu com estrondo. 2 caras entraram, armados até os dentes, olhos fixos em Maria e Silvinho. Um deles gritou: Cadê o contrato?
A gente não vai perguntar de novo. Maria gelou. Como eles sabiam do contrato? Olhou para Silvino. O primo estava tremendo, suando frio. Um dos caras apontou a arma para a cabeça de Maria. Última chance. Onde está o papel? Silvino gritou. Para. Deixa ela ir. Paz. O contrato tá comigo. Ele tirou um envelope do bolso e jogou pros caras. Maria não podia acreditar. Silvinho, o primo sangue bom, tinha traído ela. Mas a maior surpresa estava por vir. Quando um dos caras pegou o envelope, Silvinho sacou uma arma, mais rápido que um raio, e atirou nos dois. Os caras caíram no chão, mortos. O boteco virou um inferno. Gente gritando, correndo, caindo. Maria estava paralisada, sem entender nada. Silvino se aproximou dela, com uma arma na mão. O sorriso de sempre, agora distorcido. Maria, você não entende. Eu fiz isso por você, pela nossa família. Maria olhou para ele, horrorizada. Quem era aquele homem? O que estava acontecendo? Silvinho, por quê? Ela conseguiu sussurrar. Porque esse contrato não é só a sua vingança. Ele é a chave para um segredo muito maior. Um segredo que pode mudar tudo. E eu preciso proteger esse segredo. Ele apontou a arma para Maria. Me perdoa, prima, mas eu não tenho escolha. E antes que Maria pudesse reagir, Silvinho apertou o gatilho. Só que nada. O revólver fez um tec seco. Silvinho arregalou os olhos. Tentou de novo. Tec. De novo. Tec. A arma estava falhando. Naquele microsegundo de silêncio mortal, Maria reagiu. Chutou a mesa de boteco com toda a força. Garrafas, copos, tudo voou pelos ares. Silvino cambaleou, surpreso. Maria aproveitou a chance e se jogou em cima dele, com unhas e dentes. A briga foi feia no meio do boteco destruído. Gente gritando, se afastando. Silvinho era forte, mas Maria estava possuída. Uma raiva, uma dor, tudo misturado. Ela não ia morrer ali. Não ia deixar aquele traíra acabar com a vida dela. De repente, no meio da confusão, uma voz grossa berrou. Polícia! Mão na cabeça! A polícia! Que sorte! Maria pensou. Umpre-se! Maria não entendia nada. Olhou para Silvinho, algemado, com um sorriso cínico no rosto. Surpresa, priminha, ele disse. Achou mesmo que eu ia te ajudar? Eu tava era te usando o tempo todo. Maria não podia acreditar. Silvinho, o primo, era um bandido. E ela tinha caído direitinho na armadilha dele. Mas a maior bomba ainda estava por vir. O policial que algemava Maria se aproximou dela e sussurrou no ouvido dela. Maria, não se assuste. Sou o Cardoso. A gente precisa sair daqui agora. O doutor Cardoso? Aquele policial era o doutor Cardoso? Mas como? Antes que Maria pudesse perguntar qualquer coisa, Cardoso a puxou para fora do boteco, no meio do tiroteio. Eles correram pelas ruas escuras, desviando. De balas, de gente desesperada. O que está acontecendo, doutor Cardoso? Quem é você de verdade? Maria perguntou, com a voz embargada. Cardoso parou de correr, respirou fundo e olhou nos olhos de Maria. Maria, meu nome não é Cardoso. Meu nome é Miguel. Miguel Mega. Eu sou seu irmão. Irmão? O mundo de Maria desabou naquele instante. Irmão? O doutor Cardoso, o advogado resolvedor, era o irmão dela? Tudo que ela achava que sabia era mentira? Eu sei que é muita coisa para processar. Miguel disse, vendo a confusão no rosto de Maria. Mas não temos tempo para explicar agora. Só confia em mim. A Megacorp, eles são muito mais perigosos do que você imagina. E o Silvinho, ele é só uma peça no jogo deles. Um jogo sujo que envolve a nossa família há anos. Ele pegou a mão de Maria e a apertou com força. Eu vou te proteger, Maria, custe o que custar. Mas para isso, você precisa confiar em mim e estar preparada para descobrir a verdade.
Uma verdade que pode mudar tudo, inclusive quem você realmente é. Eu sei que é muita coisa para processar, Miguel disse, vendo a confusão no rosto de Maria. Mas não temos tempo para explicar agora. Só confia em mim. A Megacorp, eles são muito mais perigosos do que você imagina. E o Silvinho, ele é só uma peça no jogo deles. Um jogo sujo que envolve a nossa família há anos. Ele pegou a mão de Maria e a apertou com força. Eu vou te proteger, Maria. Custe o que custar. Mas para isso, você precisa confiar em mim. E estar preparada para descobrir a verdade. Uma verdade que pode mudar tudo. Inclusive, quem você realmente é. Eles correram mais um quarteirão, até entrarem num carro preto, com os vidros fumês. Miguel ligou o carro e acelerou, cantando o pneu. Maria estava em choque. Irmão? Tudo aquilo era demais para ela. Miguel, como assim, irmão? Eu não tô entendendo nada. Quem é você de verdade? E por que você estava se passando por advogado? Miguel respirou fundo, olhando para frente. Eu não posso te contar tudo agora, Maria. É muito perigoso. Mas confia em mim. Eu sou da sua família. Eu sempre esteve de olho em você, te protegendo de longe. Me protegendo? Me explica isso direito. Eu fui demitida, estava passando fome, dormindo na rua. Onde você estava nessa hora? Maria gritou, a voz embargada. Miguel desviou o olhar. Eu sei, Maria. Eu sei. Eu tentei te ajudar de outras formas, mas a Megacorp, eles são muito poderosos. Eles têm gente em todo lugar. Se eu me aproximasse demais, colocaria nós dois em perigo. De repente, o carro deu uma freada brusca. Miguel olhou pelo retrovisor, com os olhos arregalados. Ferrou! Tão vindo atrás da gente! Maria olhou para trás e viu 2 carros pretos se aproximando em alta velocidade. Quem são? Eles, Miguel. Quem tá atrás de nós? Não importa, segura firme! Miguel acelerou de novo, desviando dos carros que vinham na direção deles. A perseguição começou. Eles cruzaram a cidade em alta velocidade, furando sinais vermelhos, cantando pneu. Os carros atrás não davam folga, pareciam grudados neles. De repente, Miguel virou bruscamente numa rua estreita, quase batendo num poste. A gente vai se esconder aqui. Eles não vão nos achar. Eles entraram no estacionamento abandonado, todo escuro e sujo. Miguel desligou o carro e apagou os faróis. O silêncio era ensurdecedor. Fica aqui. Não sai por nada nesse mundo. Eu vou ver se eles foram embora. Miguel sussurrou, saindo do carro. Maria ficou ali, tremendo de medo. O coração batia forte. No peito. O que ia acontecer com ela? Quem era aquele homem que dizia ser seu irmão? E o que a Megacorp queria com ela? De repente, Maria ouviu um barulho de passos se aproximando. Ela olhou para o lado e viu uma sombra se movendo na escuridão. Miguel? Ela chamou, com a voz trêmula. A sombra continuou se aproximando. Maria apertou os olhos, tentando enxergar. E então ela viu. Não era Miguel. Era uma mulher. Uma mulher alta, magra, com os cabelos presos no rabo de cavalo. Ela vestia um terno preto, impecável, e tinha um olhar frio, calculista. Maria reconheceu aquela mulher. Ela já a tinha visto antes, na Megacorp. Doutora Renata? Maria perguntou, surpresa. O quê? Você tá fazendo aqui? A doutora Renata sorriu. Um sorriso cruel, sem nenhum traço de bondade. Maria, minha querida, que bom te encontrar de novo. Sabia que você não ia conseguir escapar. Maria tentou sair do carro, mas a doutora Renata a impediu apontando uma arma para ela. Não se mexa, ou eu atiro. Maria gelou. Não podia ser. A doutora Renata, a chefe dela, estava ali, apontando uma arma para ela. Por que você está fazendo isso? Maria perguntou, com a voz embargada. Eu não fiz nada para você. A doutora Renata riu. Uma risada alta, estridente. Você não fez nada? Você tem um contrato que pode acabar com a Megacorp, sua ingênua. Acha que a gente ia deixar você escapar? Maria não entendia. Por que tanta raiva? Por que tanta violência?
De repente, a doutora Renata se aproximou de Maria e sussurrou no ouvido dela. Sabe, Maria, você me lembra muito a sua mãe. Maria arregalou os olhos. A sua mãe? O que a doutora Renata tinha a ver com a sua mãe? O que você sabe sobre a minha mãe? Maria perguntou com a voz trêmula. A doutora Renata sorriu de novo. Eu sei muita coisa sobre a sua mãe, Maria. Coisas que você nem imagina. Por exemplo, você sabia que a sua mãe não morreu no acidente? O quê? Não morreu no acidente? Como assim? Antes que Maria pudesse responder, a doutora Renata continuou. A sua mãe foi assassinada, Maria. E eu sei quem fez isso. Maria estava em choque. Sua mãe assassinada? Por quem? Quem matou a minha mãe? Maria perguntou, com a voz quase inaudível. A doutora Renata se afastou um pouco e olhou nos olhos de Maria. Quem matou a sua mãe, Maria, foi o seu pai. Quem matou a sua mãe, Maria, foi o seu pai. Aquelas palavras ecoaram na cabeça de Maria como um trovão. O pai? Matar a mãe? Não podia ser verdade. O pai era um santo, um homem bom, trabalhador. Ela se lembrava dele com carinho. Dos abraços apertados, das histórias antes de dormir. Como ele podia ter feito uma coisa dessas? Maria sentiu o mundo girar. A doutora Renata sorria, satisfeita com a sua reação. Miguel, o irmão que surgiu do nada, onde ele estava, precisava dele, precisava de respostas. Mas agora só tinha a doutora Renata e aquela revelação cruel. Você está mentindo, Maria gritou, com a voz embargada. Meu pai nunca faria isso. Ele amava minha mãe. A doutora Renata riu de novo. Amava? Ah, Maria, você é tão ingênua. O amor pode ser uma arma poderosa, sabia? E o seu pai, ele usou o amor para esconder a verdade. Ela se aproximou mais de Maria, o rosto colado ao dela. Seu pai era um homem ambicioso, Maria. Queria poder, queria dinheiro. E a sua mãe, ela descobriu um segredo que ele não podia deixar vazar. Que segredo? Maria perguntou, com a voz trêmula. A doutora Renata se afastou, andando de um lado para o outro no estacionamento escuro. Um segredo que envolvia a Megacorp, a sua família e um tesouro escondido. Um tesouro que pode mudar o mundo. Tesouro? Que história era essa? Maria não entendia mais nada. Sua vida tinha virado um filme de terror, com revelações chocantes a cada segundo. De repente, um farol forte iluminou o estacionamento. Era um carro, vindo em alta velocidade na direção delas. A doutora Renata se assustou e se virou para ver quem era. Não, ela gritou. Não pode ser. O carro freou bruscamente, parando a poucos metros delas. A porta se abriu e um homem saiu. Um homem alto, forte, com os cabelos grisalhos e um olhar frio e calculista. Maria conhecia aquele homem. Ele era o presidente da Megacorp, o chefão de todos eles. Mas tinha algo de estranho nele. Um brilho diferente nos olhos, um sorriso macabro nos lábios. Pai! Maria sussurrou, sem acreditar no que via. O presidente da Megacorp sorriu de novo. Olá, filhinha. Quanto tempo? Maria não podia acreditar. O presidente da Megacorp era o seu pai. Aquele homem rico, poderoso, que ela só tinha visto em revistas e jornais. Era o pai que ela tanto amava? Mas a maior surpresa ainda estava por vir. O presidente da Megacorp se virou para a doutora Renata e disse: Renata, minha querida, você fez um bom trabalho. Mas agora preciso cuidar da minha filha pessoalmente. A doutora Renata arregalou os olhos apavorada. Mas, senhor, eu fiz tudo o que você pediu. Eu matei a mãe dela, eu demiti a Maria, eu. O presidente da Megacorp interrompeu a doutora Renata com um gesto de mão. Silêncio, Renata. Você já sabe demais. E pessoas que sabem demais não podem viver. Ele sacou uma arma e apontou para a doutora Renata. Adeus, minha querida. E antes que Maria pudesse reagir, o presidente da Megacorp apertou o gatilho. A doutora Renata caiu no chão, morta. Maria gritou, horrorizada. O pai, o seu pai, tinha acabado de matar uma pessoa na frente dela.
Pai, por que você fez isso? Maria perguntou, com a voz embargada. O presidente da Megacorp se aproximou de Maria, o rosto calmo, como se nada tivesse acontecido. Eu fiz isso por você, filhinha, para te proteger, para te dar o que você merece. Ele pegou a mão de Maria e a beijou com carinho. Você é minha filha, Maria, e como minha filha, você merece ter tudo: o poder, o dinheiro, o tesouro. Tesouro? Maria perguntou, confusa. Que tesouro é esse? O presidente da Megacorp sorriu de novo. Um tesouro que pode mudar o mundo, filhinha. Um tesouro que está escondido há séculos. E agora ele vai ser nosso. Ele olhou nos olhos de Maria e disse: Mas para isso, você precisa me ajudar. Você precisa escolher um lado. O lado da sua família. Ou o lado da sua antiga vida. Maria estava em choque. Não sabia o que fazer. Em quem acreditar? O pai era um assassino, um criminoso. Mas ainda era o seu pai. E agora ele estava oferecendo a ela um mundo de poder e riqueza. De repente, Maria ouviu um barulho. Um barulho de passos se aproximando. Ela olhou para o lado e viu uma sombra se movendo na escuridão. Miguel? Ela chamou, com a voz trêmula. A sombra continuou se aproximando. Maria apertou os olhos, tentando enxergar. E então ela viu. Não era Miguel. Era Silvino, o primo que tinha traído ela, que tinha tentado matá-la. Mas ele estava diferente, mais forte, mais confiante. E ele estava sorrindo. Um sorriso frio, calculista. Olá, Maria, Silvinho disse com a voz calma. Vejo que você já conheceu o papai. Papai? Como assim, papai? Maria olhou para o presidente da Megacorp, confusa. O presidente da Megacorp sorriu de novo. Sim, filhinha, Silvinho também é meu filho. Seu irmão. Irmão? Silvinho era o irmão dela. Tudo aquilo era demais para ela. Não aguentava mais tantas revelações, tantas mentiras. Vocês são todos loucos! Maria gritou com a voz embargada. Eu não quero fazer parte disso. Eu quero ir embora. Me deixem em paz. Ela tentou correr, mas Silvinho a agarrou pelo braço. Não tão rápido, Maria. Você não vai a lugar nenhum. Você faz parte da família agora. E como família, nós vamos fazer grandes coisas juntos. Ele olhou para o presidente da Megacorp e disse: Pai, o que vamos fazer com ela? O presidente da Megacorp pensou por um momento e depois respondeu: Vamos trancá-la em um lugar onde ela não possa machucar a nossa família. Silvinho sorriu. Ótimo. Eu sei exatamente onde colocar ela. Ele puxou Maria para fora do estacionamento e a jogou dentro de um carro preto. Maria gritou, esperneou, mas não conseguiu se livrar dele. Silvinho entrou no carro e ligou o motor. Ele olhou para Maria com um sorriso cruel e disse: Prepare-se, Maria. Sua nova vida está apenas começando. E antes que Maria pudesse reagir, Silvinho acelerou o carro e sumiu na escuridão. Para onde ele? Estava levando ela. Que tipo de horrores a esperavam? E o que era aquele tesouro que o pai dela tanto queria? A vida de Maria tinha se transformado em um pesadelo sem fim, e ela não sabia como sair dele. Mas uma coisa era certa: ela não ia desistir. Ela ia lutar, ia descobrir a verdade e ia se vingar de todos que a tinham traído, mesmo que isso significasse enfrentar a própria família. Mas havia algo muito errado com tudo aquilo. Era como se ela estivesse sendo manipulada, como se tudo fizesse parte de um plano muito maior, um plano que envolvia a sua família, a Megacorp e aquele tal tesouro. Mas qual era o objetivo final desse plano? E quem estava realmente no comando de tudo? Maria sentiu um calafrio percorrer o seu corpo. Ela estava no meio de uma teia de aranha mortal e não fazia ideia de como escapar dela. Mas ela ia descobrir, custe o que custasse. E antes que Maria pudesse reagir, Silvinho acelerou o carro e sumiu na escuridão. Para onde ele estava levando ela? Que tipo de horrores a esperavam? E o que era aquele tesouro que o pai dela tanto queria? A vida de Maria tinha se transformado em um pesadelo sem fim, e ela não sabia como sair dele.
Mas uma coisa era certa. Ela não ia desistir. Ela ia lutar, ia descobrir a verdade e ia se vingar de todos que a tinham traído, mesmo que isso significasse enfrentar a própria família. Mas havia algo muito errado com tudo aquilo. Era como se ela estivesse sendo manipulada, como se tudo fizesse parte de um plano muito maior. Um plano que envolvia a sua família, a Megacorp e aquele tal tesouro. Mas qual era o objetivo final desse plano? E quem estava realmente no comando de tudo? Maria sentiu um calafrio percorrer o seu corpo. Ela estava no meio de uma teia de aranha mortal e não fazia ideia de como escapar dela. Mas ela ia descobrir, custe o que custasse. O carro cantava pneu pelas ruas desertas de São Paulo. Maria tentava processar tudo. Pai mafioso? Irmão bandido? Tesouro escondido? Parecia coisa de novela das 9, não a vida dela. Olhou para Silvinho com a cara fechada, concentrado na direção. Silvinho, me diz para onde você tá me levando? O que vocês querem de mim? Silvinho soltou uma risada seca. Você vai ver, Maria, vai ver. Um lugarzinho especial que o papai preparou. E o que a gente quer de você? Ah, isso é segredo, por enquanto. O silêncio voltou a reinar no carro, só que agora um silêncio ainda mais pesado, carregado de ameaças. Maria sentia o corpo todo tremer. Precisava pensar, rápido. Não podia deixar eles fazerem o que quisessem com ela. De repente, o carro freou bruscamente. Maria se assustou. Que foi agora, Silvinho? Chegamos, ele respondeu com um sorriso. Sinistro. Silvinho saiu do carro e abriu a porta para Maria. Ela viu que estavam em frente a um casarão antigo, daqueles que dão medo só de olhar. As janelas estavam tapadas, o portão enferrujado, tudo dava a impressão de abandono. Entra, Maria. O papai tá te esperando. Maria hesitou, mas não tinha muita escolha. Silvinho a empurrou para dentro e fechou o portão atrás deles. O casarão era ainda mais assustador por dentro. Teias de aranha por todos os lados. Móveis empoeirados, um cheiro forte de mofo. Parecia cenário de filme de terror. Silvinho a guiou por um corredor escuro até uma sala grande, iluminada por um lustre velho e empoeirado. E lá estava ele, o presidente da Megacorp, o pai que ela tinha acabado de conhecer, sentado numa poltrona de couro com um copo de uísque na mão. Bem-vinda, minha filha, ele disse com um sorriso forçado. Espero que goste da sua nova casa. Maria sentiu um nó na garganta. Pai, por que você está fazendo isso? Por que você matou a doutora Renata? Por que você mentiu para mim a vida toda? O presidente da Megacorp suspirou como se estivesse cansado daquela conversa. Maria, você não entende. Eu fiz tudo isso por você. Pela nossa família. Aquele tesouro, ele é nosso por direito. E eu não vou deixar ninguém tirar ele da gente. Mas que tesouro é esse, pai? Por que ele é tão importante? Maria insistiu. O presidente da Megacorp sorriu, um sorriso frio que arrepiou a espinha de Maria. Ah, Maria, o tesouro é a verdade, minha filha. A verdade sobre o nosso mundo. E essa verdade, ela pode mudar tudo. De repente, a porta da sala se abriu com um estrondo. E quem entrou não foi ninguém menos que Miguel, o irmão que tinha sumido do mapa. Mas ele não estava sozinho. Atrás dele entraram vários homens armados, com uniformes pretos e máscaras cobrindo o rosto. Soltem ela, Miguel gritou, apontando a arma para o pai. Deixem a Maria em paz. O presidente da Megacorp soltou uma gargalhada. Miguel, meu filho, sempre tão certinho, tão bonzinho. Acha mesmo que pode me impedir? Miguel apertou o gatilho. Um tiro ecoou pela sala. Mas o tiro não acertou o pai. Acertou Silvino, que caiu no chão, agonizando. Maria gritou desesperada. Silvinho, não! Miguel olhou para Maria com os olhos cheios de lágrimas. Me perdoa, Maria. Eu não queria fazer isso, mas era preciso. De repente, Miguel se virou para o pai e disse: Você nunca vai ter esse tesouro, pai.
Nunca. Porque eu já sei a verdade. Eu sei onde ele está escondido. E eu vou proteger essa verdade. Custe o que custar. O presidente da Megacorp ficou pálido. Você sabe? Como você sabe? Quem te contou? Miguel sorriu um sorriso amargo. Foi a mamãe, pai. A mamãe me contou tudo. Antes de você fazer o que fez com ela. O silêncio tomou conta da sala. Maria não entendia nada. A mãe? O que a mãe tinha a ver com tudo aquilo? De repente, Miguel tirou a máscara do rosto e Maria arregalou os olhos, em choque. Aquele não era Miguel. Aquele era a mãe dela, viva, ali, na frente dela. Surpresa, querida, disse a mãe com um sorriso triste. Voltei para salvar você. Surpresa, querida, disse a mãe com um sorriso triste. Voltei para salvar você. Maria não conseguia falar. Era muita informação para processar de uma vez. A mãe? Viva? O Miguel era a mãe disfarçada? Nada fazia sentido. Mãe, mas como? Todo mundo disse que você tinha morrido. Maria finalmente conseguiu dizer, a voz tremendo. A mãe fez um gesto com a cabeça para os homens armados. Longa história, filha, mas confia em mim. Precisamos sair daqui agora. Ela olhou para o presidente da Megacorp, o ódio brilhando nos olhos. Você vai pagar por tudo o que fez, Roberto. Roberto, o pai, só riu. Você acha que pode me vencer, Helena? Depois de todos esses anos, eu tenho o poder, o dinheiro e a verdade. Helena, a mãe, apertou mais a arma na mão. A verdade? Você distorceu a verdade a vida toda, Roberto. Mas acabou. Chegou a hora de pagar. A confusão estava instalada. Tiros começaram a ecoar por toda a sala. Os homens de Helena trocavam tiros com os seguranças do pai. Maria estava paralisada. No meio do fogo cruzado. Silvinho, caído no chão, gemia de dor. De repente, Helena pegou na mão de Maria. Corre, filha, a gente se encontra lá fora. Maria não pensou duas vezes. Começou a correr, desviando dos tiros, tropeçando nos corpos caídos. Precisava sair dali, respirar ar puro. Quando finalmente conseguiu chegar à rua, Maria se sentiu tonta. O ar fresco ajudou um pouco, mas a cabeça ainda estava girando. O que estava acontecendo? Quem eram aquelas pessoas? Quem era ela, afinal? Enquanto tentava se orientar, Maria sentiu uma mão no ombro. Assustada, se virou. Era um dos homens de Helena, com a máscara caída. Precisamos ir, moça. Não é seguro ficar aqui, ele disse, puxando-a para um carro preto que estava estacionado ali perto. Maria entrou no carro, sem saber para onde estavam indo. Só queria ficar longe daquele casarão, daquele pai, daquela mãe, daquela loucura toda. O carro andou por um tempo, até parar em frente a um prédio velho, com a fachada descascada. O homem a guiou até um apartamento pequeno e mal iluminado. Fica aqui, moça. A gente vai te proteger. A Helena já vem, ele disse, antes de sair e fechar a porta atrás de si. Maria se jogou no sofá, exausta. Precisava de respostas. Precisava entender o que estava acontecendo com a sua vida. De repente, a porta se abriu de novo. Maria se levantou, esperando ver a mãe. Mas não era Helena. Era Silvinho. Surpresa, priminha, ele disse com um sorriso torto. Achou mesmo que eu ia morrer? Maria gelou. Como ele tinha sobrevivido? Como ele tinha chegado ali? Silvinho se aproximou dela, mancando um pouco. A verdade é que eu nunca estive do lado do papai, Maria, nem do lado da mamãe. Eu sempre estive do meu lado. Ele pegou um controle remoto no bolso e apertou um botão. A parede atrás de Maria se abriu, revelando um elevador. Vem comigo, Maria. Eu vou te mostrar a verdade. Silvinho disse, com um brilho estranho nos olhos. A verdade sobre o tesouro. A verdade sobre a sua família. A verdade sobre quem você realmente é. Maria hesitou. Podia confiar em Silvinho? Ele já tinha atraído antes.
Mas, ao mesmo tempo, sentia que não tinha outra escolha. Precisava descobrir o que estava acontecendo, mesmo que isso significasse confiar no seu pior inimigo. Respirou fundo e seguiu Silvinho para dentro do elevador. As portas se fecharam e o elevador começou a descer. Para onde estavam indo? Que segredos estavam prestes a ser revelados? E o que Silvinho queria com ela, afinal? De repente, o elevador parou. As portas se abriram, revelando um lugar inacreditável. Não era um porão escuro e sombrio, como Maria esperava. Era um laboratório moderno, cheio de equipamentos tecnológicos e cientistas trabalhando. Luzes neon iluminavam o ambiente, criando uma atmosfera futurista. Silvinho sorriu, satisfeito com a reação de Maria. Bem-vinda, Maria, ao lugar onde tudo começou. Ele a guiou por entre as mesas de trabalho até parar em frente a uma vitrine de vidro. Dentro da vitrine havia um corpo de uma mulher. Maria arregalou os olhos. Era a mãe dela, Helena. Só que jovem, muito jovem, quase uma adolescente. Impossível, Maria sussurrou, sem acreditar no que via. Silvinho se aproximou dela e sussurrou no ouvido. Ela não é sua mãe, Maria. Ela é você. Ele apertou um botão no controle remoto. A vitrine se abriu. Silvinho pegou a mão de Maria e a colocou sobre o rosto da mulher. Toque, ele disse. Sinta, reconheça. Maria sentiu um choque percorrer o seu corpo. Era como se estivesse tocando em si, mesma como se estivesse olhando para o seu reflexo. De repente, Maria entendeu tudo. As mentiras, os segredos, o tesouro. Tudo fazia sentido agora. Ela não era Maria. Ela era um clone. Um clone de Helena, criado para proteger o tesouro. E o tesouro era a imortalidade. Silvinho sorriu. Bem-vinda de volta, Helena. A sua nova vida está apenas começando. Bem-vinda de volta, Helena. A sua nova vida está apenas começando. Minha cabeça era um turbilhão. Clone? Imortalidade? O que estava acontecendo ali? Olhei para o Silvinho, esperando uma explicação. Ele sorria, satisfeito com a minha confusão. Entendeu agora, Maria? Quer dizer, Helena? Você não é uma simples mortal. Você é a chave para a vida eterna. E eu, seu fiel escudeiro, vou te ajudar a dominar esse poder. Ele se aproximou, tentando tocar meu rosto. Instintivamente, me afastei. Não confiava nele, nem um pouco. Não me toque, Silvinho. Você sempre foi um aproveitador. O que você quer de verdade? Ele riu. De você? Nada. Eu quero poder, Helena. E com você ao meu lado, a gente pode conquistar o mundo. De repente, as luzes do laboratório começaram a piscar. Um alarme soou, estridente. Os cientistas corriam de um lado para o outro, desesperados. O que está acontecendo? Perguntei, assustada. Silvinho franziu a testa. Não sei, mas isso não é bom. Nesse momento, a porta do laboratório se abriu com um estrondo. E quem entrou era minha mãe, a verdadeira Helena. Com uma arma na mão e uma fúria nos olhos. Silvinho, seu traidor! Achei que podia confiar em você. Silvinho arregalou os olhos. Helena, mas como você chegou aqui? Não importa. O que importa é que eu vou acabar com você e com todos os seus planos. Helena começou a atirar. Os cientistas gritavam, se jogando no chão. Silvinho me puxou para trás, usando o meu corpo como escudo. Helena, para com isso! Ela é você! Não faça nenhuma besteira. Helena hesitou por um segundo, mas a fúria era maior. Ela continuou atirando. De repente, um tiro acertou Silvinho no peito. Ele cambaleou e caiu no chão, morto. Helena se aproximou de mim, ainda com a arma apontada. Me desculpa, filha. Eu não queria que você visse isso. Mãe, por que você está fazendo isso? Por que tanta violência? Helena suspirou. Porque esse é o único jeito de acabar com essa história de uma vez por todas. Esse segredo é perigoso demais para existir.
E eu não vou deixar que ele caia nas mãos erradas. Ela olhou nos meus olhos com uma tristeza profunda. Me perdoa, Maria, mas você precisa morrer. Aquelas palavras me atingiram como um choque. A minha própria mãe queria me matar? Não podia ser verdade. Não, mãe, por favor, eu implorei, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Helena hesitou de novo. A arma tremia em sua mão, mas de repente o rosto dela se contorceu em dor. Ela caiu de joelhos agarrando o peito. O que foi, mãe? Eu perguntei desesperada. Helena tossiu, cuspindo sangue. Ele me envenenou. Ela sussurrou, com a voz fraca. Roberto, sempre um passo à frente. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, Roberto, o meu pai, apareceu na porta do laboratório. Ele sorria, vitorioso. Que pena, Helena. Achei que você fosse mais esperta. Mas no fim das contas, você sempre foi uma tola. Ele se aproximou de Helena, que agonizava no chão. Adeus, meu amor. Foi bom enquanto durou. E com um gesto rápido, ele enfiou uma faca no peito dela. Helena gritou de dor e depois, silêncio. Ela estava morta. Eu estava paralisada, sem acreditar no que acabava de acontecer. O meu pai tinha matado a minha mãe. Na minha frente. Roberto se virou para mim com um sorriso cruel. Agora só falta você, filhinha. Ele começou a se aproximar, com a faca na mão. Eu não sabia o que fazer. Estava completamente indefesa. De repente, uma voz gritou: Pai, para com isso! Todos se viraram para ver quem tinha gritado. E quem estava ali era o Silvino, vivo. Ele estava de pé com a mão no peito, onde tinha levado o tiro. Mas ele estava vivo. E ele tinha uma arma apontada para o meu pai. Eu não vou deixar você fazer isso, pai. Eu amo a Maria. E eu não vou deixar você machucá-la. Roberto arregalou os olhos em choque. Silvino? Mas como? Eu vi você morrer. Silvinho riu. Você achou mesmo que ia se livrar de mim tão fácil? Eu sempre fui mais esperto que você, pai. E agora chegou a sua hora. E sem hesitar, Silvinho apertou o gatilho. Mas em vez de acertar o meu pai, o tiro me acertou. No peito. E tudo ficou escuro. E tudo ficou escuro. Uma escuridão fria, sufocante. Será que era assim que a gente se sentia antes de nascer? Ou depois de morrer? Uma pontada de dor lancinante no peito me lembrou que eu ainda estava viva. Por enquanto. Ouvi vozes abafadas, distantes. Uma discussão? Não consegui entender o que diziam. Meus olhos tentavam se acostumar à escuridão, mas era inútil. De repente, uma luz forte me cegou. Senti mãos me tocando, me movendo. Alguém gritava ordens. Era um hospital. Ela tá voltando, pressão caindo. Precisamos de mais sangue. Uma voz feminina gritava. Sangue? Tinha perdido muito sangue? Aos poucos, a visão foi clareando. Vi rostos mascarados, aparelhos piscando, enfermeiras correndo de um lado para o outro. Estava numa sala de cirurgia. Ela é um clone, doutor. Não podemos deixar ela morrer. Outra voz gritou. Clone. A palavra ecoou na minha cabeça. Clone. Helena. Imortalidade. Senti uma dor aguda no peito e gritei. As enfermeiras me seguraram, me amarraram na cama. Calma, moça. Vai ficar tudo bem. Uma delas disse, tentando me acalmar. Mas não ia ficar tudo bem. Eu sabia disso. Eu era um clone, uma cópia da minha mãe, usada como cobaia para experiências sinistras. E agora estava prestes a morrer. De repente, a porta da sala de cirurgia se abriu com um estrondo. E quem entrou era o Silvinho, de novo. Ele estava diferente, mais sério, mais determinado. E ele tinha uma arma na mão. Saiam da frente, ele gritou, apontando a arma para os médicos e enfermeiras. Eu vim buscar a Maria. Os médicos hesitaram, com medo. Silvinho se aproximou da minha cama, com a arma em punho. Calma, Maria. Eu vou te tirar daqui. Confia em mim. Silvinho, por que você está fazendo isso?
Eu perguntei, com a voz fraca. Você não tinha morrido? Ele sorriu, um sorriso triste. Eu sei que parece loucura, Maria, mas a verdade é que eu nunca fui quem você pensou que eu era. Eu sou um agente infiltrado. Agente infiltrado? O quê? Eu fui enviado para proteger você, Maria, para impedir que o seu pai e a sua mãe usassem você para dominar o mundo. Mas por quê? Quem te mandou? Eu perguntei confusa. Silvinho respirou fundo. Eu não posso te contar tudo agora, Maria. É muito perigoso. Mas confie em mim. Eu tô do seu lado. Ele me desamarrou da cama e me ajudou a levantar. Eu cambaleei, fraca demais para ficar em pé. Aguenta firme, Maria. A gente precisa sair daqui agora. Silvinho me pegou no colo e saiu, correndo da sala de cirurgia. Os médicos e enfermeiras nos observavam em silêncio, com medo. Corremos pelos corredores do hospital, desviando de pacientes e funcionários. Ouvíamos sirenes se aproximando. A polícia estava a caminho. De repente, Silvinho parou. Estávamos em frente a uma porta de vidro com a placa Morgue. Precisamos nos esconder aqui, ele disse, abrindo a porta. Entramos na morgue e Silvinho trancou a porta por dentro. O cheiro de formol era forte, nauseante. Fileiras de gavetas metálicas, com corpos dentro, enchiam o ambiente. Eu me arrepiei. Aquele lugar era horrível. O que a gente está fazendo aqui, Silvinho? Por que você me trouxe para esse lugar? Eu perguntei, com a voz trêmula. Ele me colocou no chão. Cuidado. Eu sei que é assustador, Maria, mas é o lugar mais seguro que eu conheço. Ninguém vai nos procurar aqui. De repente, ouvimos batidas na porta. Fortes, insistentes. Maria, Silvinho, abram a porta. A polícia está aqui. Uma voz gritou do outro lado. Era a voz do meu pai. Silvinho me olhou, com os olhos arregalados. Ele nos achou. Precisamos sair daqui agora. Mas não havia para onde ir. Estávamos presos. De repente, Silvinho teve uma ideia. Ele pegou uma das gavetas da morgue e a abriu. Lá dentro havia um corpo. Um homem morto, pálido e frio. Silvinho me olhou e disse: Entra aí, Maria. O quê? Você tá louco? Eu não vou entrar aí dentro. Eu gritei, horrorizada. Não temos escolha, Maria. É a única forma de nos escondermos. Ele insistiu. Eu hesitei por um momento. Mas as batidas na porta estavam ficando mais fortes. Meu pai estava prestes a arrombar a porta. Respirei fundo e entrei na gaveta. Silvinho fechou a gaveta e me deixou na escuridão. O cheiro de formol era insuportável. O corpo frio ao meu lado me dava arrepios. Tentei não pensar no que estava acontecendo. Tentei não entrar em pânico. De repente, a porta da morgue foi arrombada. Ouvimos gritos, tiros, uma confusão generalizada. Meu pai e a polícia estavam lutando. Eu estava presa na gaveta, sem poder fazer nada. Só podia esperar. Esperar que Silvinho me encontrasse. Esperar que tudo, aquilo, acabasse. De repente a gaveta se abriu. Silvinho me puxou para fora, com cuidado. Maria, a gente precisa ir, agora! Ele sussurrou, pegando minha mão. Saímos correndo da morgue, em meio ao caos. Mas de repente paramos. Na nossa frente estava o meu pai. Ele sorria, vitorioso, e ao lado dele estava a minha mãe. Viva! A minha mãe estava viva, e ela estava apontando uma arma para mim. Minha mãe, viva, e apontando uma arma para mim. O mundo tinha virado de cabeça para baixo de novo. Mãe, por quê? Consegui sussurrar, sentindo o chão sumir sob meus pés. Ela tinha um olhar frio, distante. Você sabe por quê, Maria? Ou melhor, Helena, você sabe demais. E eu? Não posso arriscar. Silvinho do meu lado me puxou para trás. Não, Helena, não faz isso. Ela é você. Mas ela não hesitou. Apertou o gatilho. Só que no último segundo, Silvinho se jogou na frente. A bala o acertou em cheio. Ele cambaleou e caiu nos meus braços. Silvinho, não! Gritei desesperada. Sorriu com dificuldade. Eu te protegi, Maria, sempre. E fechou os olhos para sempre.
Minha mãe abaixou a arma, com o rosto contorcido de dor. Eu não queria, ela murmurou, antes de cair no chão, inconsciente. Meu pai, vendo a cena, ficou furioso. Sua traidora, você pagará por isso, ele gritou, correndo na direção dela. Mas antes que ele pudesse alcançá-la, a polícia invadiu a morgue, gritando para todos se renderem. Foi um caos. Tiros para todo lado, gritos, sirenes. No meio da confusão, consegui me levantar e sair correndo. Precisava escapar dali, precisava sumir. Corri sem rumo, sem saber para onde ir. Só queria me afastar daquela loucura, daquela família, daquela vida que não era minha. Cheguei a uma praça, exausta. Me sentei num banco, tentando respirar. A noite estava fria, a cidade barulhenta. Me sentia sozinha, perdida. De repente, senti uma mão no meu ombro. Me assustei e me virei. Era um homem. Um homem que eu nunca tinha visto antes. Ele sorriu, um sorriso calmo, reconfortante. Calma, moça. Eu sei que você está passando por muita coisa, mas eu posso te ajudar. Quem é você? Como sabe de tudo isso? Perguntei, desconfiada. Ele respirou fundo e disse: Meu nome não importa. O que importa é que eu sei a verdade. A verdade sobre você, sobre a sua família, sobre o tesouro. E eu vou te mostrar o caminho. Ele estendeu a mão para mim. Confie em mim. Juntos podemos acabar com essa história de uma vez por todas. Hesitei por um momento. Podia confiar nele? Depois de tudo o que tinha acontecido, era difícil confiar em alguém. Mas eu não tinha outra escolha. Precisava descobrir a verdade. Precisava colocar um fim naquela loucura. Respirei fundo e peguei na mão dele. Me levo até lá. E enquanto seguíamos para o desconhecido, uma pergunta ainda ecoava na minha mente. Quem estava realmente no controle de tudo isso? Você precisa se inscrever agora. Não perca o próximo capítulo dessa saga inacreditável. Esmague o botão de like agora. Mostre seu apoio e alimente o algoritmo para que mais pessoas conheçam essa história. Inunde a seção de comentários com suas teorias sobre o que vai acontecer. Quem é esse novo personagem? Qual é a verdade por trás do tesouro? Queremos saber sua opinião. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final. Eles vão te agradecer. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Demonstre seu amor e carinho com essas ações agora mesmo.